boa noite aos irmãos. Espero que todos estejam bem, estejam guardados, protegidos, debaixo da mão, né? Da nossa mão protetora, que é a mão do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus esteja ao seu lado, te fortalecendo sempre. E mais uma vez nós estamos aqui com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, que veio ao meu encontro de uma maneira muito especial, assim como das outras vezes. E eu tenho certeza que, assim como me fez refletir, os irmãos também passarão por esse momento de reflexão, né? Mas antes da gente começar, não esqueça de assistir os nossos vídeos, de curtir nas redes sociais. Se puder, compartilhe, né? Se você tiver acesso à condição, porque é uma forma de nós conseguirmos evangelizar, de estarmos convictos na palavra do Senhor, porque quando a gente compartilha, significa que nós recebemos a palavra e queremos que outras pessoas também recebam essa palavra salvadora, que nos faz tanta diferença nos momentos em que nós passamos, sejam eles bons, sejam eles nem tão fáceis, né? Ou por momentos difíceis que eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de disseminar a palavra do Senhor. Essa é uma maneira que o Senhor nos propiciou para que nós possamos evangelizar. Então, não perca esta rica oportunidade. Antes de começarmos, antes de lermos a palavra do Senhor, queria que você fechasse os seus olhos. Vamos elevar ao Senhor esta oração inicial, esse momento especial, para que nós entremos desde já. Eu sei que os louvores já foram ministrados, já foram tocados, que já nos trouxeram para o início dessa comunhão, mas nós vamos agora parar, né? Esse é o momento em que nós vamos nos concentrar para ouvir a palavra do Senhor. Então, feche os teus olhos e vamos elevar ao Senhor esta oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos, Senhor Jesus Cristo, aqui, ó Pai, unidos em oração, te agradecendo, Senhor, ó Pai, porque se estamos unidos, Senhor, se estamos tendo a rica oportunidade de ouvir a Tua palavra, o Teu querer, Senhor, significa que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos protegido, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, das nossas famílias, ó Pai. Por isso, antes de qualquer pedido que façamos a Ti, Senhor, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é um Deus zeloso, um Senhor que não cochila, que não dorme. Ó Senhor, ó Pai, por isso nós precisamos Te agradecer. Nós precisamos, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, agradecer a Ti, porque o Senhor sempre tem colocado em nós, ó Pai, o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Consolador, esse Espírito que abre o nosso entendimento, que abre a nossa visão, ó Deus, em momentos tão obscuros, em momentos em que nós não sabemos, ó Pai, que caminho seguir, muitas vezes como pensar, muitas vezes, ó Deus, com uma certa revolta, Senhor Jesus, com algo triste crescendo no nosso coração. Por isso é importante que nós estejamos ligados em Ti, Senhor, que nós consigamos compreender o tamanho que o Senhor tem, o controle que o Senhor tem sobre todas as coisas, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha nos ensinar, nos capacitar, Senhor, para reconhecer, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, quando o Senhor age, Senhor, não há, Pai, força oculta, não há inimigo, não há, Senhor, tentação que vai impedir que se cumpra o Teu querer, que se faça as Tuas ordenanças, Senhor, mas nós precisamos aprender a esperar, Senhor, a termos, Deus, ó Pai, a tranquilidade, Senhor, de saber que o Senhor sabe de todas as coisas e que ainda que nós nem imaginemos o que vamos proferir, Senhor, daqui a alguns momentos, o Senhor já conhece. O Senhor já sabe, o Senhor nos formou de uma forma, Pai, oh Deus, tão íntima, Senhor, que o Senhor sabe qual cada pedacinho, cada lugar, Senhor, cada momento que padece, cada lugar que padece de dor no nosso corpo, Senhor, o Senhor conhece.
Por isso nós queremos entrar na tua presença, dar vazão à tua presença, Espírito Santo de Deus, fazer com que nós possamos estar cheios, ó Deus amado, do teu querer, saber que o Senhor, ó Pai, está conosco em todo o tempo, firmando os nossos passos, Senhor. Ó Deus, talvez algo esteja nos assombrando, Senhor, a demissão, ó Deus, talvez tenha faltado algumas coisas, Pai, dentro do nosso lar, talvez nós gostaríamos de ter algumas coisas que nós ainda não conquistamos, Senhor, por isso nós precisamos aprender a confiar em Ti, Senhor. Aprender, Senhor, a nos rasgar, a dobrar os nossos joelhos, a entregar os nossos planos no Teu altar, entregar os nossos sonhos no Teu altar, entregar as nossas vontades no Teu altar, Senhor. E assim, ó Deus, um Deus tão misericordioso recolherá cada um dos nossos pedidos, Senhor, e ao seu tempo, ó Pai, no momento em que nós estivermos preparados, no momento em que nós estivermos abertos para saber que é o Senhor agindo na nossa vida, o Senhor contemplará, Senhor, ó Pai, cada uma das nossas orações, Senhor. Por isso é momento de te agradecer, Senhor. Por isso nós te agradecemos, porque reconhecemos que só há um Deus, só há um Senhor, ó Pai, que vive e reina, Senhor, nesta terra, no céu, em todos os lugares, Senhor, e que todas as coisas estão submetidas, Senhor, a Ti. E o Senhor nos entregou esta terra, Senhor, para que nós possamos, Senhor, governar, Senhor, debaixo da tua direção, Pai. Governar a nossa vida, Senhor, dirigida pelo Espírito Santo, dirigida, Senhor Jesus Cristo, ó Deus amado, pela tua condução, pela tua visão, pela tua estratégia, Senhor. Nos ensina, Pai, a estarmos cada vez mais dispostos a ouvir a tua voz e assim sermos mais do que vencedores, porque é isso que a tua palavra nos garante, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito importante nós sabermos que todas as coisas estão debaixo da vontade do nosso Pai. Alguns momentos da nossa vida, nós não conseguimos aquilo que nós gostaríamos, e o Senhor tem colocado ao meu coração, até porque é uma inquietude que eu tenho, né? Pai, como nós devemos proceder, né? Como nós devemos agir, Senhor? Porque às vezes, como o apóstolo Paulo diz, né? Eu faço aquilo que eu não quero e aquilo que eu tenho que fazer eu não faço. Pai, como nós podemos sonhar no momento, Senhor Jesus Cristo, que o mundo está sendo aflito, que o mundo está sendo coagido, em que as coisas estão totalmente adversas, né? E o Senhor vem falar comigo, vem falar com você nesta noite. Ele vem dizer para nós que às vezes nós temos essas dúvidas, essas desconfianças, essas aflições, porque nós não o conhecemos ainda, ou porque nós vivemos algumas coisas sobre o testemunho de outros. Nós às vezes não conhecemos. Então o Senhor traz uma palavra aqui de Jó. Nós vamos ler daqui um pouco, mas antes de lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer aqui uma pequena introdução sobre esta ministração. Jó era um homem temente a Deus, diz a sua palavra no início do seu livro. Jó era um homem que ensinava os seus filhos a sacrificarem, a terem ali comunhão com Deus. Jó era um homem que tinha suas riquezas, que tinha conquistado com o seu trabalho, com o suor, feito algumas conquistas, mas ele sabia que ele temia ao Senhor, ele sabia que tudo o que ele havia conquistado foi porque Deus assim lhe permitia. Então ele tinha essa convicção, ele vivia esse evangelho, esses ensinamentos debaixo das ordenações de Deus. E dado isso, o Senhor olhou e enxergou a Jó. Às vezes é assim que o Senhor age no nosso meio. O Senhor olha para a terra e enxerga, e nos enxerga. Assim eu espero que o Senhor esteja nos enxergando neste momento. E
Em alguns momentos, o Senhor quer nos trazer uma maturidade espiritual. O Senhor quer nos fazer estar tão próximos dele, em que ele vê nós passando por algumas dificuldades, nós estarmos passando por algumas dificuldades, seja por decisões que nós tomamos equivocadamente no passado, seja porque nós às vezes somos ansiosos e gostaríamos que as coisas acontecessem dentro do nosso tempo, no momento em que o nosso coração arde por algum tipo de conquista. E o Senhor vem falar conosco, irmãos, dizendo que nós não podemos conhecê-lo de ouvir falar, mas sim de andar com Ele, de ter intimidade com Ele, de estar vivendo as direções que Ele tem colocado nos nossos corações, nas nossas vidas. E Jó passou por essa experiência. Então o Senhor permitiu, né, que Jó começasse a perder algumas coisas, e talvez nós estejamos perdendo algumas coisas, talvez nós estejamos perdendo o nosso controle emocional, talvez nós estejamos perdendo algumas coisas que nós conquistamos, sejam elas financeiras, empregos, sejam algumas coisas. E Jó, ele não ficou aflito por isso, porque ainda que estava perdendo, ainda que estava não entendendo, mas perdendo, ele permaneceu na vontade de Deus. E aí as coisas foram gradativamente, ao invés de melhorarem, gradativamente foram se perdendo. Então ele foi perdendo a sua riqueza, ele perdeu a sua família, né? A sua esposa o amaldiçoou, os seus amigos intentaram contra ele com falsos testemunhos, porque havia chagas no seu corpo, havia dores no seu corpo, havia marcas no seu corpo, havia feridas no seu corpo, haviam frustrações dentro do seu interior, haviam lutas que ele não entendia, e ele dizia ao Senhor, falando: Deus, assim eu te servi, eu te busquei, não consigo entender porque tenho passado por essas situações. E isso vem de encontro a nós, né? Isso vem de encontro ao momento em que nós estamos passando, independente da situação do mundo, mas estou falando sobre nós, sobre o nosso emocional, sobre como nós temos, às vezes, muitas coisas à nossa disposição, mas nós não podemos usufruir, nós não podemos degustar, por qualquer que seja a situação. Muito mais, irmãos, o nosso emocional, o nosso controle emocional. Quando nós estamos conquistando, nós nos enchemos, nós ficamos alegres, nós ficamos felizes, nós estamos ali satisfeitos, né? Porque nós vemos a evolução daquilo que por tantos anos, muitas vezes, nós lutamos, né? Seja um carro, uma casa, seja a mobília, seja os estudos dos nossos filhos, seja um bom emprego, uma boa posição na empresa. E aí há momentos em que nós começamos a perder. Há momentos em que nós começamos a refletir se vale a pena. Há momentos em que nós começamos a imaginar, né, se toda essa trajetória cristã de fato surte efeito ou não. Há momentos em que nossa fé é provocada, nossa fé é abalada, nossa fé ela é estremecida. E o Senhor vem trazer esse despertar para nós. O Senhor vem trazer essa luz no final do túnel. Nesse momento, talvez, que nós estejamos passando por tanta escuridão, por tanta situação em que foge ao nosso controle, o Senhor vem trazer esta luz. Porque quando a mulher de Jó, ela vê ele ali, né, se coçando com um caco de telha, caco de vidro, enfim, ela diz: amaldiçoa o seu Deus e morre, entrega a sua vida.
E talvez nós estejamos espiritualmente passando por este momento. Talvez nós estejamos passando em algumas situações da nossa vida assim, dizendo, eu vou largar a mão e vou decretar de que não tem mais jeito. A minha empresa está passando por dificuldade. Eu ontem estava, inclusive, lendo uma notícia, né, sobre a Latam, uma grande companhia mundial, onde em vários países já vendeu a sua unidade de voos para outras companhias, e aqui no Brasil existe aí uma grande especulação de que está sendo vendida para a Azul, né, tentando aí um acordo de parceria. Quem imaginaria que isso pudesse acontecer? Uma empresa sólida, com muitos empregados, com muitas aeronaves, passou aí recentemente pela fusão, pela compra, né, da Lanchile com a TAM. Então, irmãos, são muitas notícias difíceis e nós estamos sendo abalados, estremecidos, a nossa fé está sendo enfraquecida. Porque a gente tem visto as coisas e falando, poxa, se o Senhor tem condição, por que o Senhor não muda? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não faz? E às vezes o Senhor está no silêncio, mas não que Ele não está cuidando, porque o nosso Deus não cochila. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não vacila, o nosso Deus, Ele em momento algum, irmãos, Ele está distante da situação. Ele está ouvindo o nosso clamor. E em alguns momentos ele está chorando por nós, mas há esse momento em que nós estamos passando, há um momento de dor, há um momento de que nós precisamos o quê? Recorrer ao Senhor para que nós possamos receber de Deus o alívio, receber do Senhor a cura espiritual, receber do nosso Pai a sua glória. E Jó estava passando por isso. Jó estava passando, perdendo tudo, perdendo amigos, perdendo família, perdendo as suas riquezas que tanto trabalhou, perdendo seus filhos. Que dor maior um homem pode passar que é perder os seus filhos? Ou seja, emocionalmente, fora a parte exterior, emocionalmente esse homem estava um bagaço. Ele estava, imagino eu, que pensando mesmo naquilo que a sua esposa havia falado. E os seus amigos que andaram com ele, que conheciam sua fidelidade, simplesmente disseram, não, ele deve ter feito algum pecado, deve ter cometido algum pecado, algum vacilo, para que Deus permitisse que ele passasse por tudo isso. Então, às vezes, irmãos, nós vamos buscar o nosso socorro em muitas coisas que nós não vamos receber. Talvez você tenha buscado na sua família, talvez você tenha buscado no seu esposo, na sua esposa, talvez você tenha buscado nos seus filhos, talvez você tenha buscado em algum irmão, em algum socorro, alguma resposta, e você não está recebendo ou não está vindo de encontro àquilo que você gostaria de ouvir, você gostaria de escutar. Mas tudo isso não significa que Deus deixou de ser Deus. E em Isaías, quando nós lemos o capítulo 43, que palavra maravilhosa! O povo também estava, o povo escolhido do Senhor estava sendo levado ao cativo, estava perdendo tudo, irmãos. Estava perdendo tudo, tudo estava arruinado. Mas o Senhor, ele traz uma palavra de salvação, uma palavra de revigorar, para revigorar a fé do seu povo, dizendo que no momento certo, o Senhor restituiria tudo e que quando ele agisse, irmãos, nada poderia impedir, nada poderia ser alterado. Nada poderia reter a mão e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, o que você está passando, talvez não seja como Deus gostaria que nós estivéssemos passando, mas o Senhor vem nos trazer aqui, irmãos, um refúgio. A palavra do Senhor hoje vem trazer para nós um refúgio, que é os braços do nosso Pai.
E quando a gente lê Jó, o livro de Jó, no capítulo 38, Jó começa, por isso que eu havia comentado que talvez ele passasse por uma certa dúvida no seu coração. Ele, no 37, ele começa a questionar, falando, será que realmente Deus é tão grande assim? Será que Deus é tão poderoso assim? Será que Deus é tão majestoso assim que, vendo a minha situação, não se compadece? Não vem ao meu socorro? E aí o Senhor responde para ele no capítulo 38, Jó, você não sabe de nada. Porque antes que você se formasse, eu já era governador deste mundo. Antes que as águas deste mundo fossem criadas, eu já dei ordem de limitação. Até onde elas poderiam ir. Antes que nós pensássemos em alguma situação, o Senhor já havia determinado a criação e a limitação, o crescer e o diminuir, o nascer e o morrer. Por isso Deus, ele é soberano. O Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas, queridos. E Jó começa a entender, talvez da pior forma, no pior momento da sua vida, Jó começa a entender como ele dependia de Deus, como ele era realmente insensato de poder, de alguma forma, imaginar que o Senhor pudesse ter perdido o controle das coisas. Como ele, em algum momento, pudesse ter passado no teu coração, na tua mente, que o Senhor não tinha o controle de todas as coisas. E ele começa a pedir perdão, a se reconciliar com a sua fé, a se reconciliar com a tua posição diante de Deus, mesmo com todas as coisas difíceis que ele tinha passado. Ele entende que tudo está debaixo da vontade do nosso Pai. Mas o capítulo e o versículo que eu quero aqui trazer para a nossa meditação fica no capítulo 42. Nós vamos ler do 1 até o 5. Você pode pegar a sua Bíblia para nós lermos, amém? Eu vou ler aqui, vou pegar a minha Bíblia aqui e nós vamos ler, amém? Diz a palavra do Senhor assim: resposta de Jó ao Senhor. E respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes e que não há propósito que se esconda de ti. Olha que bênção. Quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Portanto, eu denunciava o que não entendia, coisas que me eram ocultas e que não o sabia. Ouça, eu te rogo, e falarei. Perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, porém agora os meus olhos te veem. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó das cinzas. E aconteceu que, depois que falou o Senhor essas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 companheiros, porque não falastes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Estou lendo alguns outros versículos, amém, irmãos, para que nós consigamos entender corretamente a palavra do Senhor. Agora, pois, tomem 7 bezerros e 7 carneiros, e ide até o meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orava por vós, porque certamente a ele aceitarei para não o tratar de acordo com vossa loucura, porquanto não falastes de mim com retidão com o meu servo Jó. Foram, pois, Elifaz, o temita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhe disse. O Senhor atendeu a Jó, e mudou o Senhor o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E acrescentou o Senhor em dobro todas as coisas que tinham sido de Jó. E vieram a ele então todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes o tinham conhecido e comeram com ele o pão em sua casa e se compadeceram dele e o consolaram de todo aquele mal
que sobre ele o Senhor havia posto, e cada um deles lhe deu uma peça de moeda e um pendente de ouro. E abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 7.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e mil jumentas. Aqui, irmãos, o que eu quero reforçar é o versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, porém agora, com os meus olhos te veem. Em algumas traduções, diz que antes eu ouvia falar de ti, mas agora te conheço por andar contigo. Queridos, às vezes nós não entendemos, e então nós vivemos uma fé de ouvir falar, uma fé de não saber qual é o potencial do Senhor, uma fé de, às vezes, não entender o consolo que o Senhor nos dá, o seguro bem, o amor bem presente. Então, nós vamos deixando passar. Eu me lembro, eu vou contar rapidamente aqui uma passagem que aconteceu, só para poder firmar aqui o que o Senhor coloca ao meu coração. Alguns anos atrás, basicamente, logo 2 anos depois que nós iniciamos a igreja, eu estava em um dos momentos de férias na minha casa, numa sexta-feira, e estava lavando o quintal e uma irmã gritou no meu portão, me chamando, e estava ali em prantos, chorando, chorando, chorando muito, um desespero que doía o meu coração. Então eu desliguei tudo e fui socorrê-la, coloquei para dentro de casa. E antes que eu desse uma palavra, eu simplesmente a acalmei, deixei ela respirar, dei um pouco de água para que ela conseguisse ali parar de chorar um momento e a gente conseguisse estabelecer um diálogo. E quando ela conseguiu esse estado, e eu abraçando ela, dizendo que eu estava com ela e pedindo que o Espírito Santo a consolasse, eu quis entender um pouco ali o que estava acontecendo, e ela estava passando por uma crise muito séria no seu relacionamento. E ela tinha todos os motivos, irmãos, todos os motivos para desistir do seu relacionamento, do seu casamento, todos os motivos. E eu pedindo ao Espírito Santo que desse uma direção, ali nós lemos alguns versículos, e eu falei, agora eu quero orar pela sua vida. Obviamente, depois que ela já tinha se acalmado um pouco, porque quando nós estamos desesperados, e talvez nós estejamos passando um momento de desespero, irmãos, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Por isso é um momento, nós precisamos de um momento em que passe esse desespero, para que nós consigamos entrar na presença do Senhor, para que nós consigamos ouvir a voz do Senhor, para que nós consigamos sentir o toque do nosso Deus dentro de nós. Porque se nós quisermos buscar ao Senhor no momento do desespero, irmãos, tudo aquilo que o Senhor mandar para nós, todo socorro, todo alívio, todo o Espírito Santo Consolador, nós não vamos conseguir nem sentir, nem pensar, nem imaginar, porque nós não estamos vivendo a nossa luta, a nossa dor de uma forma tal que é incontrolável. E então, depois disso, depois que nós conversamos, estabelecemos um diálogo, lemos alguns versículos, eu me ergui e fui orar. E ali, claro, no meu coração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus me desse uma direção para aquela situação. E nós oramos, irmãos, aproximadamente uns 30 minutos. E eu olhei nos olhos dela e disse, não desista. Deus diz que não é o tempo. Permaneça firme. E ela olhava para mim, irmãos, e ela só queria que eu falasse, vá embora, larga tudo. E eu disse, o Espírito Santo do Senhor diz que ainda não é o tempo. Às vezes nós vamos receber esta resposta do Senhor. E por isso que o versículo 5 tem que falar muito com o nosso coração, irmãos. Porque nós não podemos conhecer o Senhor de ouvir falar, mas de andar com Ele, de ouvi-lo, de sentir o toque do Espírito Santo dentro de nós. E às vezes o Senhor vai dar palavras assim, ainda não é chegada a hora, ainda não é chegado o momento de você abrir mão das coisas que o Senhor tem te dado, da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua congregação.
Ainda não é momento de você sair deste emprego que às vezes tem te afligido. O Senhor está falando conosco exatamente isso. Ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Você não pode só me conhecer de ouvir falar. Você tem que me conhecer de andar comigo, de saber que eu estou na sua vida, te direcionando, te dando força. Quando o povo do Senhor passava pelo deserto e eles achavam que iam padecer, então o Senhor colocava uma nuvem durante o dia, aleluia, para protegê-los do sol. E a palavra do Senhor nos diz que ele colocava ali uma labareda de fogo na noite para protegê-los do frio. Que quando não havia comida, irmãos, olhava para o deserto, não tinha comida, o Senhor fez chover sobre aquela terra, sobre o seu povo. Por isso, às vezes, nós não entendemos de onde virá o nosso socorro, e o Senhor diz: o seu socorro vai vir de mim, mas você precisa me conhecer, temer a mim. E só para concluir a história, ela olhou para mim e disse, eu falei, ainda não é tempo. E ali, irmãos, a responsabilidade de dizer isto era tão séria, porque eu vi o desespero, eu senti o desespero daquela serva do Senhor. Mas o Senhor disse, permaneça firme, aguente, ore, eu socorrerei, eu colocarei o alívio. E até o momento em que eu mudar esse cativeiro, eu vou ser o seu esposo, aleluia. Eu vou ser o seu esposo, o Senhor falava ao meu coração. E a palavra que Deus me entregou foi a palavra que eu entreguei a ela. E eu sei que o que ela gostaria de ouvir era outra coisa. E eu disse a ela, você entende o que o Senhor está falando contigo? Ela disse, ainda não entendo, mas eu aceito. E eu falei, reflita, porque o Senhor tem algo muito maior. Queridos, 6 anos depois, aleluia, o seu esposo recebeu ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se tornou uma pessoa temente a Deus, um pai de família. E hoje faz algum tempo que eu não tenho notícias, mas tenho certeza de que vivem, claro que com as suas diferenças, com as suas dificuldades, mas estão unidos neste amor maior, neste propósito maior. Então, existem coisas que nós não entendemos agora. E nós não precisamos entender. Nós precisamos confiar nesse Deus. Confiar de que nós vamos passar pelo capítulo 1 ao capítulo 10 de Jó. Nós vamos passar pelo capítulo 11 ao capítulo 20 de Jó. Nós vamos passar pelo capítulo 21 até o 37 de Jó. Mas vai vir um capítulo 38, onde Deus vai se revelar. Aleluia. E vai vir um capítulo 42, onde o Senhor vai dizer para nós que a dupla honra de Deus, que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. Vai vir um capítulo 42, versículo 5, que vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, pelas experiências que eu passei, pelas lutas que eu passei, pelas dificuldades em que eu passei, pela perda de uma série de coisas que eu havia conquistado, mas o Senhor não arredou pé de diante de mim. O teu Espírito Santo veio me socorrer de dia e de noite, de dia e de noite, e veio visitar o meu sono, e veio visitar o meu sonho, e veio visitar os meus planos, e veio visitar as minhas frustrações, e veio converter o meu choro em riso, e veio me alegrar no momento da tristeza. Isso é temer ao Senhor, isso é ter convicção de servir a esse Deus maravilhoso e sabermos que com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, porém agora os meus olhos te veem. Agora eu vejo, Senhor, agora eu sinto, Senhor, porque o desespero passou. A luta passou.
ou ainda não tem passado, mas agora eu consigo me concentrar em te ouvir, Senhor, falar, em permito Deus tocar dentro do meu coração e colocar a firmeza de dentro de mim, porque muitos vão querer cancelar esse sonho, muitos vão querer paralisar a sua fé, mas Deus está, irmãos, não adormecido, Deus está trabalhando, assim como Jesus disse: meu Pai ainda trabalha dia e noite, e assim nós devemos trabalhar no reino de Deus. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração, de nós não conhecermos a Deus superficialmente, mas de nós andarmos com o Senhor, de nós sabermos que Ele está sendo esse socorro mais do que bem presente, irmãos, mais. E eu tenho plena convicção de que nós teremos muitos testemunhos para fortalecer a fé daquele que está fraco, mas também as nossas experiências, irmãos, estão dentro de nós, estão conosco. E isso, irmãos, olha, eu te falo, né? Me deixa doído o coração quando um servo do Senhor que já passou por tantas coisas, irmãos, abre mão da sua fé depois de alguns anos. Porque essa experiência que o Senhor nos acrescenta a cada ano, a cada dia, na sua presença, irmãos, não é para nos fazer desistir, mas é para saber se o Senhor estendeu as suas mãos em algum período da minha vida. O Senhor não vai deixar de estender as suas mãos em outros períodos, tantos eles quanto for, até a vinda do nosso Deus. Por isso, vamos orar ao Senhor, colocar nos pés do Senhor, coloque nos pés do Senhor, no altar de Deus os seus sonhos, os seus planos, as suas lutas, as suas dificuldades, a sua necessidade, irmãos. Coloque verdadeiramente, se dobre, se você puder, dobre os seus joelhos, agora neste momento, e coloque, fale ao Senhor o que te dói, fala onde dói e como o Senhor precisa mandar o seu Espírito Santo para que você consiga entender, irmãos. Se você tem esperado algo, não é tempo demais. Ainda não é tempo demais. O Senhor, Ele cumprirá a vontade do teu coração, se assim nós ouvirmos a sua voz. Amém? Te convido a orar. Fecha os teus olhos neste momento, mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que vem de encontro, Senhor, tão impactante aos nossos corações, Pai. No momento em que nós não temos esperança, que a nossa fé muitas vezes é estremecida, que o nosso lar, às vezes, Senhor, está de ponta cabeça, Senhor. Muitas vezes nós não sabemos, Espírito Santo de Deus, onde fazer, como fazer, de que lado vai vir o socorro, Senhor. Mas o Senhor nos ensina, Senhor, nesta noite que nós devemos olhar para o céu. Aleluia, ver o céu aberto, ouvir a tua voz, enxugar as nossas lágrimas, tirar o nosso desespero, Senhor, e permitir que nós consigamos ver, Senhor, este socorro bem presente, Senhor, para que nos acrescente, Senhor, vida, Senhor, para que nos acrescente fé, para que a nossa fé seja fortalecida e que nós consigamos, Senhor, a cada dia dar um passo, Pai. Não, nós não precisamos ser, Senhor Jesus Cristo, os corredores de qualquer modalidade, Senhor. Nós precisamos apenas viver, Senhor, cada dia, Pai, junto contigo, Senhor, sendo fortalecidos por Ti, saber que o Senhor está trabalhando, Senhor, a cada dia, Senhor, para o bem do Teu povo, que o Senhor está capacitando, que o Senhor está provendo, que o Senhor está, Senhor Jesus, realizando, que o Senhor está cumprindo a Sua vontade, Senhor, no meio desta terra, Senhor. Ó Deus, e o Senhor não quis, ó Pai, cessar, Senhor, mandar um dilúvio, exterminar, Senhor, mas o Senhor quer um povo remido, lavado, Senhor, ungido, consagrado, debaixo da Tua vontade,
obedecendo a tua voz, entendendo, Senhor, que o Senhor não nos acrescenta dor, mas o Senhor nos acrescenta, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, a fé e a esperança, Senhor, e que nós precisamos ser revigorados, Senhor, que nós não precisamos, Senhor, conhecer a Ti, o tamanho, Senhor, que o Senhor tem, ó Deus amado, o controle que o Senhor tem, Senhor, sobre todas as coisas, Pai, que nós não podemos, Senhor, ficar vivendo, Senhor Jesus Cristo, as experiências dos nossos outros irmãos, nós precisamos ter as nossas experiências contigo, Senhor. Nós precisamos, Senhor, obedecer a Ti, Senhor. Ó Deus, nós precisamos ser fortalecidos em Ti, Senhor. E ainda que o mundo diga não, ainda que os inimigos digam não, ainda que os nossos amigos e familiares digam não, Senhor, o Senhor vem, ó Deus amado, para quebrar toda a maldição, Senhor, que vem contra a vida do seu povo, Pai. Por isso eu oro, te agradeço e sei que o Senhor está conosco, Senhor. Todos os dias, em todos os momentos, o Senhor está acessível a nós, Pai, que nós possamos entender, enxergar, Senhor, tirar as escamas dos nossos olhos, Senhor, e não olhar somente para as nossas dores, mas olhar para Ti, Senhor, que vem com um alívio, que troca o jugo, Senhor, e que nos dá, Senhor, um fardo leve, Pai, para que nós consigamos cada dia viver, Senhor Jesus, o Teu propósito nesta terra, Senhor. Por isso, eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, te amo em Jesus. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos nos compadecer com as dores. Perdemos essa semana o nosso irmão Gonçalo. Senti muito no meu coração. Um senhorzinho que algumas vezes tive a oportunidade de estar lá fazendo uma visita, fazendo uma oração, e via o amor que ele tinha pela palavra do Senhor, porque todas as vezes que nós falávamos de Deus, ele chorava. Então significa que o Espírito Santo de Deus habitava no seu coração. Por isso nós vamos orar pela sua família, vamos orar por todos os nossos irmãos aí que têm passado por alguma dificuldade. Então sempre vamos apresentar, porque Jó recebeu aqui uma das promessas do Senhor quando ele orava pelos seus amigos, quando ele orava pelos amigos, irmãos, que haviam tentado contra ele. O Senhor foi lá e fez e justificou e deu a graça de Deus derramada pelo Espírito Santo do Senhor Jesus sobre a vida dele e abençoou os seus amigos também. Então vamos sempre lembrar uns dos outros para que nós estejamos firmados no nome do Senhor Jesus Cristo. E daqui um pouco nós estaremos juntos, assim o Senhor nos permitir. Te amo, Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém. Deus te abençoe.